Vamos para outro papo chatíssimo de adulto? Seus amigos, os seus parceiros, namoradas e namorados, não são obrigados a lidar com a sua falta de autonomia. Eles não são obrigados a suprir o que você não dá conta. Cara, isso daqui é muito delicado porque eu acho que esbarra numa sensação que a gente tem de que a humildade ela envolve tolerar o outro na sua falha infinitamente. E isso não é uma coisa tão incomum, sabe? Porque, de fato, se a gente para pensar, muitas vezes a boa relação que a gente consegue construir com as outras pessoas envolve também uma certa autonomia e autoconsciência de se perceber como alguém que consegue interagir, consegue conviver, mas principalmente de perceber o outro como aquele que não precisa se desgastar por nós, necessariamente. Oi, eu sou a Maíra, psicóloga de jovens adultas, e pega a tua cadeira, vamos lá. Se você, minha querida, meu querido, já passou aí dos 20 e poucos, é muito importante que você tenha autonomia, que você saiba se virar. Porque não é sempre que você vai encontrar pessoas dispostas a lidar com a sua falta de autonomia. E muitas vezes vai pegar mal reclamar de não ter essas pessoas dispostas por perto. Cara, porque isso é uma coisa assim que eu não sei se tem um ponto sociológico para trazer sobre isso, mas definitivamente tem um ponto relacionado a como a gente se entende enquanto sujeito no mundo. Tem um ponto relacionado a como a gente se percebe enquanto sujeito e a lidar com a dialética da solidão e da companhia. A lidar com a dialética que existe entre a necessidade de você ser alguém isolado e ser alguém em conjunto. E a percepção de que estar em conjunto com os outros envolve, ao mesmo tempo, sempre ter consciência de que, ainda assim, somos indivíduos. Até porque isso é uma coisa sua, você tem que saber viver a sua vida. Não é que você não precisa de ninguém, que você tem que ser sozinha do mundo, não é isso. Mas as pessoas não podem ficar o tempo todo suprindo a sua falta, aquilo que você não sabe fazer. E tem uma outra coisa que pega muito, que é o uso estratégico, retórico, dentro da tentativa de resolução de problemas e conflitos de cotidiano que a ausência da ajuda pode dar. O que eu quero dizer é o seguinte, né? É aquele uso estratégico do você é uma pessoa mal porque você não quis me ajudar. Eu tô sempre te demandando. Você tá sempre me atendendo. Quando você não quer me atender, você é uma pessoa mal. E eu vou espalhar pra rodinha toda que você é uma pessoa mal. Isso gera uma situação de controle, né? Se eu por acaso quiser te ferrar, basta eu te demandar até o limite. Quando você chegar no limite, a culpa é sua, por não ter me ajudado no momento em que a minha demanda chegou pela última vez. E há uma série de rótulos que se coloca nessas situações, né? Pô, te falta humildade, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa soberba, etc, etc, etc. Que são coisas que aparecem no dia a dia, são coisas que aparecem na conversa do cotidiano como marcações que envolvem você é digno ou não de estar com a gente. E quando a gente para pra pensar que o respeito, muitas vezes, ele não é um atributo essencial do sujeito, ele não é sentido e vivido como um atributo essencial do sujeito, não ter um respeito dentro de uma comunidade específica pode fazer com que você seja um trapo de gente. E como trapo de gente, você provavelmente vai ter uma vida horrível. Vai ter uma vida horrível nas suas interações cotidianas. O que prende as pessoas, muitas vezes, em dinâmicas que as exploram. Que é sempre estar ali prestando ajuda, sempre estar ali carregando o fardo dos outros, sempre estar ali como o ouvido que vai ouvir, a escuta que vai ouvir a dor alheia, e por aí vai, etc, etc. Ai, Maíra, mas é porque. Ai, Maíra, mas é que. Ah, olha, os seus amigos também estão aprendendo a viver a vida adulta agora. Para eles, tudo isso também é novo. Não é só para você que tudo isso é novo. Ai, mas meu amigo tem mais autonomia. Sim, porque a vida, as circunstâncias, né, fizeram. E aí a parada é a seguinte também, né? Tá todo mundo tentando aprender a ser gente, tá todo mundo tentando ser gente, mais do que isso, mais do que aprender a ser gente, tentando de fato ser gente, tentando se impor no mundo, se colocar. E talvez essa seja a maneira mais saudável, inclusive, de ser alguém no mundo, né? Se impondo na realidade. Mas mais do que isso, talvez alguns olhares apressados possam dizer que, pô, como assim ninguém me deve auxílio, tudo mais? Isso é muito individualista, é do capitalismo individualista, etc, etc. Cara, isso é só a vida real. Isso é simplesmente a vida real
social numa sociedade complexa como a nossa, em que, de fato, o indivíduo é o átomo social, em que, de fato, a nossa experiência mais íntima com o mundo é a experiência de um indivíduo, é a experiência de ser indivíduo. E quando essa experiência é negada, naturalmente a gente fica desajustado. E não é desajustado no sentido de que, não, peraí, eu não preciso me ajustar ao mundo porque o mundo aqui tá me normatizando. Não é nesse sentido. É quase que ontologicamente desajustado. E essa ontologia do desajustamento é ela que faz com que, de repente, a gente vire pessoa invasiva por não respeitar a intimidade dos outros. É ela que faz com que a gente vire grosseiro demais em não compreender que, às vezes, conversar no bar com alguém é diferente de você ser abordado na rua por um aleatório, por exemplo. Com que ele tivesse. E se você sente que é uma pessoa que não aprendeu a se virar, seja por uma superproteção, seja até por um privilégio econômico também, que fazia com que as coisas fossem terceirizadas na sua vida, ou só por uma disfuncionalidade familiar também, né? Você vai ter que correr atrás. Sinto muito te informar. Mas as pessoas à sua volta não podem ser as responsáveis por dar conta da sua vida. E se você percebe que seus pais te criaram assim, porque, gente, tem criações que foram feitas justamente para limitar o crescimento daquela pessoa. Nem toda família é boa, nem toda família quer que aquela pessoa saiba se virar, que voe, né, que vá viver. Não. Nem toda família sequer sabe como é que funciona esse conceito do voa, né? Voa, constrói sua vida. Porque nem toda família está inserida numa comunidade em que o horizonte social é o da independência. Tá ligado? Eu acho que isso não tem muito a ver com a maldade das pessoas. Pode até ter a ver, em alguns casos e tudo mais. Mas culturalmente, você vai ter um monte de lugar no Brasil em que essa coisa do voa, seja independente, não é algo do cotidiano. Pelo contrário, se espera que você permaneça junto sempre. Com a diferença de indivíduo e sujeito, diz o Gol. Bom, como é que eu vou dizer isso? As teorias sociológicas que usam o termo indivíduo geralmente são centradas no indivíduo. O indivíduo é a partida da análise. As que usam sujeito, elas ou têm uma elaboração maior para entender o que é esse sujeito, né? Porque esse sujeito, ele é constituído, ele é assujeitado e por aí vai. É muito comum que, nas teorias sociológicas, onde o indivíduo está no centro, a gente está falando do ator social, daquele que age, daquele que faz as coisas acontecer. E quando a gente fala do sujeito, a gente está falando de alguém que está sendo, em alguma medida, sujeitado. Na perspectiva que eu uso aqui no cotidiano, das gravações, dos vídeos, eu uso a do Michel Foucault, né? Que o sujeito ele é produzido, construído, produzido, fabricado. E o indivíduo, por sua vez, é uma forma sujeito. Indivíduo é uma forma sujeito contemporânea, que é o indivíduo, que você é separado dos outros, mantém relações voluntaristas e etc, etc. É uma forma sujeito. E o outro sentido de indivíduo, para o Michel Foucault, é enquanto unidade. Indivíduo é uma unidade. Ele só vira social quando ele se transforma em sujeito, ou seja, quando ele é constituído socialmente. Então é isso que eu costumo usar aqui. O Fábio diz, acho muito difícil me posicionar. Depois da terapia, eu aprendi e não me arrependo. Cara, sim, a função da terapia, da boa terapia, em muitos quesitos, ela não é normatizar a gente, mas ela é dar ferramenta para que a gente possa fabricar normatividades para a nossa vida. Para que a gente possa botar limite, para que a gente possa desapontar algumas pessoas e por aí vai. Qual o consenso acadêmico desse lance do sujeito-indivíduo? Não tem consenso acadêmico porque tanto o indivíduo como o sujeito são conceitos que funcionam dentro de epistemologias diferentes. Então, o uso vai depender da epistemologia, não da eficiência do conceito. Entende o que eu quero dizer? Porque dentro de uma epistemologia interacionista que dá base para o interacionismo simbólico, o ator social é o que vai funcionar na análise. E aí o indivíduo é que vai ser o conceito também que vai dar base para o ator social. Mas dentro de uma análise do discurso, por exemplo, vai ser o sujeito, porque ele é o que vai dar base para que a análise do discurso possa ser feita. E essas coisas, apesar de serem opostas epistemologicamente e tudo mais, no interior de uma pesquisa que alguém vai fazer, elas podem ser usadas em conjunto a partir de articulações que você faz. Então, sei lá, eu posso pesquisar documentos sobre a migração e eu lidar com a construção do sujeito migrante através dos documentos pesquisados, e na pesquisa de campo eu vou numa escola
que tem um número de migrantes e ali eu vou lidar com um ator social. E eu vou entender como que esse ator social é delimitado historicamente, socialmente, para que ele possa agir em sociedade a partir da pesquisa da análise do discurso que eu fiz antes, por exemplo. E eu crio uma articulação entre esses dois campos, esses dois níveis de análise que não são coincidentes, mas que podem funcionar na hora de olhar para um objeto concreto, por exemplo. Faço terapia com um psicanalista lacaniano, diz o Chico, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A terapia nos ajuda muito a aprender, a resetar e entender o que é certo e errado pra gente. E aí você começa a se impor no mundo. Muito legal, Chico. Algumas pessoas foram criadas para não ter autonomia. E se você percebe, se você sente que é essa pessoa, corra atrás. Juro, corra atrás. Pô, é difícil dizer isso, né? Mas é o mais puro se vira, tá ligado? Eu sei que é um sentimento de peso, é um sentimento de estar um pouco mais atrás. E não é um se vira que é simples, porque assim, por mais que alguém te estenda a mão, essa mão estendida, ela não resolve a questão de você compreender que você precisa se impor no mundo, tá ligado? Ela não consegue resolver essa questão. Ela não te entrega a linguagem necessária para que você se veja no mundo como um sujeito que precisa de autonomia. Nas coisas, porque a sua criação te impossibilitou ter autonomia. Mas não coloque no outro a responsabilidade de suprir o que você não teve. E para vocês que têm amigos, namorados que não têm autonomia, não é você que vai fazer essa pessoa ter. O máximo que você pode fazer é estar ali, né, dar um conselho, apoiar, uhul, tô aqui por você. Mas não pegue um papel que não te diz respeito. Não faça isso, porque conquistar a autonomia é sobre autonomia. A pessoa tem que desejar, ela tem que querer. Não é você que vai implicar. E num nível teórico diferente, né, é o que eu tinha dito. É uma transformação que envolve outro tipo de sujeição à linguagem. De tal maneira que você, enquanto sujeito da linguagem, vai interpretar o mundo, vai significar o mundo a partir da tua autonomia. É o tipo de coisa que, para além do querer, envolve essa transformação que, para um adulto, é um corte brutal de maneira de viver o mundo. E que dificilmente acontece a partir de racionalização, porque a racionalização vai usar como base a linguagem já internalizada. Nesse quesito, não é uma racionalização que se faz para se chegar à ideia de que, caramba, eu preciso de autonomia. Mas é uma quebra. Uma quebra que, como disse o Chico, te impõe a necessidade de resetar a tua existência. Isso ao outro. Então, se você é uma pessoa sem autonomia, corra atrás. E se você se relaciona com alguém assim, não ache que essa é uma tarefa sua. Vamos para outro. Ela chegou a gravar um segundo vídeo estendendo esse assunto que eu achei muito interessante também, eu vou trazer pra gente ver. Ei, você, me escuta com atenção. Deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim, de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlists dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também e depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros, elas estão aqui dentro das playlists e na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, desvendando a microfísica do poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na história da loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX,
ouvinte, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. @psicorolezeira. Em algumas dinâmicas familiares, desejar autonomia vai ser visto como deslealdade, principalmente se você é uma mulher. Oi, eu sou a Maíra, psicóloga de jovens adultas, e eu estudo e falo sobre autonomia há mais de 4 anos. Para a gente compreender essa dinâmica, é importante que a gente entenda que nem toda família tem como objetivo o crescimento individual das pessoas que estão ali dentro. Então, não. Por N fatores, né? Por motivos econômicos, sociais, motivos religiosos, políticos no sentido de relação de poder, enfim. Não, nem toda família quer que os filhos tenham autonomia, que cresçam, que viajem, que conheçam outras culturas, outras formas de existir, porque em alguns casos o desejo da família é que os filhos orbitem o núcleo familiar, então que eles nunca se separem. E quando você é uma filha mulher, já é esperado quase que automaticamente de você que você fique numa posição de cuidado, então você vai cuidar dos seus pais, você vai ajudar a cuidar dos seus irmãos, olha como você é boa, né? Vai ajudar no funcionamento da casa. Em alguns momentos, você vai até ser uma conciliadora de conflitos matrimoniais. Você vai assumir responsabilidades que foram colocadas em você antes de você nascer. E essas responsabilidades talvez caiam sobre você de um jeito que, como não houve uma negociação, como não houve uma proposta, talvez seja mais difícil de perceber que, pô, eu não preciso disso. Talvez seja mais difícil de não sentir culpa ao recusar essas responsabilidades. Talvez seja mais difícil não sentir que é injusto recusar essas responsabilidades. Então, veja, é esperado a sua presença. É quase como um pacto que obviamente você não selou, mas que você foi inserida. E a partir do momento que você rompe com esse pacto, e não só um pacto que você foi inserido, mas que assim, antes de você ser alguém para ser inserido em qualquer lugar, a sua fabricação enquanto sujeito foi dentro desse pacto. Percebe o quão profundo é isso? Você está sendo desleal a um combinado que foi feito, claro que sem o seu consenso, mas é um combinado. Então, desejar sair do núcleo familiar, desejar conhecer outras formas de funcionamento, outros lugares, viajar, se tornar uma pessoa autônoma, é ser desleal ao que era esperado de você. E ok, é natural que você sinta uma certa angústia, porque a gente nunca quer gerar decepção nas pessoas, mas nesse caso você vai ter que gerar, nesse caso você vai ter que sustentar. Porque não, ter autonomia não significa ser desleal. Dentro de um funcionamento adoecido, sim, mas essa não é a verdade absoluta. E mais importante que isso, né? Mesmo que signifique ser desleal dentro do grupo específico que você está se desvencilhando, então seja desleal, seja desleal. É importante não ter medo de palavra, tá ligado? E é importante saber prever o alcance da palavra. Porque essa deslealdade, qual é o alcance dela? O alcance dela é, se por acaso for a sua família, o alcance dela são seus pais, os irmãos deles. Então você tem um resto do mundo gigantesco para viver e para firmar relações, para tentar fazer isso. É o grupo de amigos, de amigas, então são ali 10 pessoas. Tem um resto de um mundo inteiro para você ter amizade. Saber o alcance do sentido, o alcance da palavra. E eu queria terminar, gente, com um vídeo que eu achei muito interessante de uma moça. Ela se diz conservadora e ela vai dar um ponto aqui que eu achei bem interessante e demonstra como que esse tipo de necessidade e sensação independe do estilo de vida ou dos princípios, valores que você tem em um dado momento vai surgir, em um dado momento vai chegar. Eu tenho 24 anos e eu estou em um ponto da minha vida assim onde eu estou tomando uma decisão muito importante para mim e eu estou tendo que traumatizar os meus pais de volta para eu conseguir ter paz, sossego e liberdade. Para nós que crescemos em lares conservadores, é um pouco complicado a fase adulta,
né? Eu sou conservadora, só que eu sou uma conservadora um pouquinho diferente dos meus pais, né? Eu sou conservadora por valores. Os meus pais são conservadores por possessão. E isso é um incômodo, sempre foi um incômodo na minha vida. Eu tenho a impressão de que em algum momento ela vai perceber que os valores conservadores, talvez eles sejam abstratos o bastante para serem encaixados em qualquer estilo de vida, qualquer um, talvez, mas que a possessão, ela é a manifestação concreta do conservadorismo, talvez. Então, aquela criação de, nossa, nunca pode fazer nada. Ah, não dá pra chamar a Sara porque a Sara não pode. Ah, porque... Então, só que aí, né, fiz 18 anos, tive a experiência de morar fora por 4 anos, tive a experiência de voltar pra casa dos meus pais e eu falo com vocês, se você saiu, minha filha, morra lá fora, mas não volta, porque você paga com a sua paz. E aí chegou uma fase no qual eu estou tendo que traumatizar os meus pais de volta, né, porque saiu uma Sara com 18 anos, voltou outra Sara e agora tá saindo outra Sara. A expressão traumatizar os pais de volta eu achei muito boa, né? Mas é isso. Saiu um sujeito que era extremamente previsível, voltou um sujeito imprevisível. E esse sujeito imprevisível vai traumatizar os próprios pais. Vai traumatizar quem tá no convívio. No sentido de que não vai atender a previsão, né? Não vai atender aquilo que é previsto. E é impressionante porque, eu não sei como que é pra você, mas os meus pais, eles não têm a mesma Sara que as minhas amigas têm. A mesma Sara que o meu namorado tem. A mesma Sara que as minhas primas, as minhas tias têm. Simplesmente porque eles não querem. Então, assim, o que acontece? Nós nos comportamos de diferentes formas com diferentes pessoas, né? Então, assim, cada pessoa tem de você aquilo que ela merece, aquilo que você permite. Aqui na minha casa, por controlarem muito a minha vida, a vida inteira, por me culparem muito de coisas que nunca foram responsabilidade minha, eu me fechei muito. Então, assim, hoje, para eu viver a vida que eu quero, eu preciso traumatizar os meus pais de volta e é um inferno. Porque, assim, você tem que se impor, né? Tudo é grito, tudo é no grito, tudo é na discussão, nada é muito fácil. O contexto familiar é esse. Você precisa se impor, as coisas acontecem no grito. É um clássico contexto familiar em que tudo vira desaforo e falta de respeito. E que necessariamente o sujeito previsível que foi embora provavelmente era um sujeito extremamente submisso. E esse que voltou já não quer tanta submissão. Eles entendem, né, como se você estivesse desrespeitando, desonrando, e na verdade você só tá traumatizando eles de volta para conseguir viver. Enfim, esse contexto todo que eu tô contando é só pra puxar um gancho que eu venho refletindo há um tempo, que é, depois que você faz 18 anos, minha filha, a vida é literalmente sua. Ah, mas não muda nada. Muda, amor. Muda sim, muda muita coisa. Muda se você conseguir dar um passo além, né? Muda se você arranja ali o emprego, se você já está trabalhando, se você foi para uma faculdade, para um curso técnico. Se essas coisas te deram um gancho de você construir ali um planejamento da vida, ter um objetivo, por mais humilde que seja o objetivo, ter um objetivo, ter um ponto, uma coisa na cabeça, eu quero fazer isso, quero chegar em tal lugar. Então, eu acho que você tem que começar a trazer autonomia para sua vida. Porque senão as pessoas elas vão continuar te enxergando como aquela menininha bonequinha. Não que você não possa ser essa menininha bonequinha, só que tem um... É importante que tente não ser, né? É importante que tente não ser a menininha bonequinha. Porque se você for a menininha bonequinha, o mundo vai te amassar. Você não tenha dúvida disso. Lugares, momentos e pessoas para você abrir esse lado seu, né? Na grande maioria das vezes, a vida vai te exigir uma postura, uma maturidade, uma segurança. E você vai precisar enfrentar os seus medos, enfrentar as pessoas, enfrentar o que for para conseguir ser livre. Porque senão, minha filha, você vai chegar nos seus 30 anos, você ainda vai estar na dependência dos seus pais. Se não financeira e emocional. Então, assim, ó, começa a traumatizar de volta, sabe? Isso é muito real. Isso que ela falou é muito real. Vai chegar uma hora, você vai ter lá seus 30 anos e você não vai saber como é viver sem estar colado aos seus pais, seja financeiramente, seja emocionalmente. Aquela coisa, né? O maluco tem 30 anos, casado e precisa pedir autorização da mãe, do pai para certas tomadas de decisão, assim. Ah, porque não sei o que, não sei o que. E pior,
precisa pedir autorização dos pais, mas não necessariamente escuta a opinião da esposa, tá ligado? Não vai, vou. Ah, porque não sei o que, não sei o que, mas eu penso assim. Ah, porque não sei o que, não sei o que, mas eu quero assim. Amor, no início é muita briga, no início é muita guerra, no início é um inferno. E no fim também. Mas vai por mim, vale muito a pena e você não tem mais 15 anos. Então, assim, começa a internalizar isso, tá? Pega a coragem que te falta e vai viver tua vida. Porque você vai chegar nos seus 30 anos sendo dependente deles. Se não financeiro e emocional. E você vai ver que inferno que é. É o inferno mesmo. Terrível. Mas é isso, minha gente. Eu acho que, assim, eu achei legal o ponto, principalmente da psicóloga do início do vídeo, que ela traz uma coisa que é muito relevante, né? Na medida em que ninguém deve nada pra gente, as relações que a gente vai criar com os outros, elas precisam ser relações em que existe uma reciprocidade, em que existe ali um interesse no sentido de que, porra, é legal, é prazeroso, existe aqui um prazer em estar junto, existe aqui um prazer em ter a companhia. E esse prazer cria uma reciprocidade, por sua vez, que se transforma em uma construção em conjunto, né? De vida, de amizade, de boas relações. Porque se o lance for, pura e simplesmente, estar perto de gente por questões contratuais, ou então por princípios mecânicos, né? Ah, a gente é vizinho, então a gente tem que ser amigo. Pô, mas, cara, eu te acho muito chato. Você só fala groselha, não dá pra ser amigo seu, tá ligado? Isso é difícil. Como ela traumatizou eles? Pergunta a Juliana. Só colocou limite nos pais? Sim. O conteúdo do vídeo nos diz isso. Que já é uma traumatizada bem potente, né? Porque você imagina, pais conservadores extremamente religiosos, provavelmente eles não imaginam e provavelmente nunca vão conseguir se colocar na posição de quem leva limite dos filhos. E o Diego diz, às vezes a gente só consegue pôr limite nos pais na base do trauma. Né, exatamente. E acho que essa é uma questão. Muito obrigado. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira às 10h30 da manhã e ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.